Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender quais são os principais vícios de linguagem. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Os vícios de linguagem são desvios das normas gramaticais, ou seja, quando ocorrem erros na escrita, na pronúncia ou ainda na maneira de se utilizar as palavras e costumam ocorrer por desconhecimento das normas cultas ou por descuido por parte do emissor, ou seja, daquele que fala. Então, o emissor da fala não conhece apropriadamente as normas gramaticais e comete alguns erros de escrita, pronúncia ou na forma como usa as palavras, gerando então um vício de linguagem, que na medida do possível precisa ser evitado, pois demonstra um certo desconhecimento da língua. Os principais vícios de linguagem são a ambiguidade, que é quando a frase apresenta duplo sentido e, portanto, compromete a sua compreensão. Vejamos exemplo: Jacinto via Célia passeando com sua irmã. Irmã de quem? De Jacinto ou de Célia? O chefe discutiu com o empregado e estragou seu dia. Estragou o dia de quem? Do chefe ou do empregado? Então, em ambas as frases, nós temos aí um duplo sentido. Não fica claro a mensagem que está sendo transmitida, então deve ser utilizada uma maneira diferente de se escrever para que a frase atinja o seu objetivo correto. Barbarismo, que é o emprego de palavras erradas em relação à pronúncia, forma ou significação. Exemplo: solicitou a rúbrica do aluno no contrato. Aqui nós temos um erro de grafia. O correto é rubrica e não rúbrica. Houve um erro na forma de escrever, o que possivelmente resulta também no erro ao falar. O correto é rubrica. Ela está ansiosa com a prova. Ansiosa com C? Não, o correto é com S. Os cidadãos protestaram contra o governo. Cidadãos não forma o plural de cidadão. O correto é cidadãos. Então, o erro em relação à pronúncia, à forma, ou seja, à grafia, ou ainda ao significado, é um vício de linguagem denominado barbarismo. A cacofonia, que é uma repetição de fonemas ou sílabas que produzem um som desagradável. Exemplo: nunca gaste seu dinheiro à toa. Temos aqui uma repetição que forma um som aí desagradável. Olha o que tem na boca dela. Dá para perceber que aqui forma outra palavra. Nunca Brito vinha aqui. Junto aqui, olha, formou outra palavra, uma cacofonia. Repete som ou fonema e produz aí um som desagradável. O estrangeirismo, uso de palavras, expressões ou construções próprias de línguas estrangeiras. Se temos a palavra em português, não se faz necessário abusar de seu uso em outros idiomas. Vejamos exemplos: shampoo, que é um termo em inglês, e em português nós temos uma grafia derivada, né? Shampoo com X, que é o mais adequado para utilizarmos. O mesmo para chofer, que vem do francês. Em português nós podemos usar motorista. Delivery, que vem do inglês e é o mesmo que entrega a domicílio. Então, quando temos um termo ou expressão que seja derivado de outra língua, o mais apropriado é utilizarmos na nossa língua materna. Outro vício de linguagem é a colisão, que é uma sucessão desagradável de consoantes iguais ou idênticas. Exemplo: fazendo fiado, fico freguês. Há uma repetição aí da consoante F no início de cada palavra. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A repetição do R. Aqui caem cacos. Fica repetindo a sílaba. E se você não estiver escrevendo uma trava-língua, é mais adequado evitar esse tipo de construção em seus textos, em suas frases. O plebeísmo, que é o uso de palavras ou expressões vulgares. Exemplo: já estou de saco cheio de tanta reclamação. Cacete, acho que perdi minha carteira. E mais: cara, grana, correr atrás, bolado, mané,
etc. São palavras ou termos vulgares e devem ser evitadas principalmente nos textos, pois revelam um desconhecimento da norma culta. Gerundismo, que é o uso inadequado do gerúndio. O uso de gerúndio em excesso para algo desnecessário, na tentativa de reforçar uma ideia de continuidade. Exemplo: vou estar entrando em contato. O correto é: vou entrar em contato. Eu vou estar enviando o e-mail. Diga simplesmente: vou enviar o e-mail. O gerundismo tem origem na tradução literal do inglês. E você já deve ter observado que é muito praticado principalmente pelo telemarketing. Vou estar ligando, vou estar cancelando a sua assinatura. Na medida do possível, melhor evitar o uso, principalmente exagerado, do gerúndio ao se referir a ações futuras. Solecismo, erro de sintaxe, concordância, regência ou colocação. Exemplo: ontem assistimos o filme. Quando se trata de presenciar, ver, quem assiste, assiste a algo. Então, ontem assistimos ao filme. Falta 5 alunos. O correto é: faltam 5 alunos. Então, houve aí um erro de concordância. Então, erro de concordância, de regência, de colocação é solecismo. O pleonasmo também é um vício de linguagem, que é aquela redundância desnecessária. Exemplo: subir para cima. Quem sobe só pode ser para cima. Então, houve uma repetição desnecessária. O mesmo para entrar para dentro, sair para fora e outros. Tem um vídeo sobre pleonasmo no canal, o link estará na descrição. Preciosismo ou rebuscamento é o uso excessivo de palavras. Muitas vezes, faz-se uso de palavras difíceis para exprimir ideias simples. Exemplo: seu gesto altruísta e empreendedor ensombrece e, de certo, oblitera a existência dos demais mortais que o configuram como a figura exponencial de nossa organização empresarial, baluarte de nossas vitórias. Fica aquele tipo de texto que complica mais do que instrui. Fala e ninguém entende nada. O simples é sempre mais compreensível e objetivo. Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício e resolva. Vamos corrigir. Todas as sentenças a seguir apresentam duplo sentido, exceto letra A. Maria pediu a Márcia para sair. Quem iria sair? A própria Maria ou Márcia? Maria pediu para que Márcia a deixasse sair ou Maria pediu para Márcia sair? Tem duplo sentido aqui. Letra B. O advogado disse ao réu que suas palavras convenceriam o juiz. As palavras de quem? Do advogado ou do réu? Letra C. Crianças que comem doce frequentemente têm cáries. Crianças que comem doce frequentemente ou frequentemente as crianças que comem doce têm cárie? Tem duplo sentido. Também não é a nossa resposta. Esse frequentemente aqui está usado de uma maneira que causa ambiguidade. D. A mala foi encontrada perto do banco. Que banco? Uma instituição financeira, um banco de praça, banco do carro, banco da bicicleta, banco do quê? E, finalmente, a letra E. A mãe pediu que o filho dirigisse o carro dela. Ficou aí claro que a mãe pediu ao filho para que ele dirigisse o carro dela, o carro da mãe. É a única sentença que não apresenta duplo sentido, portanto, é a nossa resposta correta.